pessoal, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast, né, Mulheres Iluminadas. Hoje estamos com um convidado especial, a Cíntia Damasceno, que é hipnoterapeuta, psicanalista, e aí ela vai se apresentar e contar um pouquinho da história dela pra gente. Pois é, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, é uma honra, na verdade. Eu falei para a Anne que esse projeto ele vai ser um sucesso, ele já é um sucesso, eu me sinto muito honrada. Obrigada. Então, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, mas eu também tenho aí mais de 20 anos, né, trabalhando com pessoas em empresas multinacionais, né, a empresa que eu estou atualmente, eu já estou há 15 anos, sempre em gestão de pessoas. E a minha história é engraçada com a psicanálise e com a hipnose, é interessante porque ela começou como uma história, eu acho que de uma boa parte dos brasileiros pós-pandemia. Na pandemia, a gente passou por aquele, eu costumo dizer que a pandemia foi um freio de arrumação, né? Potente, né? Sim. E a gente passou pelo aquele freio de arrumação, e quando eu voltei a trabalhar com a minha equipe, né, com o meu pessoal que eu trabalho há anos, eu encontrei uma sociedade fragilizada. Eu dizia, rapaz, eu ia trabalhar com pessoas que estavam chorando, sofrendo, angustiadas, e eu nunca fui aquela gestora de tipo, vamos produzir, vamos embora, não sei o quê, né? Até aproveito assim o podcast para falar justamente para esses empresários, né, profissionais, donos de empresas e tal, que o brilho nos olhos daquele profissional que está trabalhando para você é 95% da produtividade dele. Se ele sair para trabalhar com aquele olhinho que a gente fala, né, o farol baixo, Só porque eu tenho que só porque eu tenho que produzir, Ou tem que cumprir ou tabela. que eu tenho que cumprir tabela, ou que eu tenho que pagar minhas contas, o negócio não vai andar. E eu saí com aquelas pessoas e vendo aquele mundo assim, eu digo, rapaz, eu tenho que ajudar. Aí comecei a estudar psicanálise. Mas eu vou fazer psicanálise para entender um pouco mais da mente humana, ver se eu posso contribuir. E na psicanálise, eu vi no terceiro período, mais ou menos, que se usava a hipnose. Mas, rapaz, deixa eu entender um pouquinho, né? Esse negócio de hipnose. tem muito tabu. Muito tabu. Eu mesmo entendi assim, tipo, rapaz, acho que eu vou ter medo de fazer esse negócio. Vou entrar num túnel, né? Ou sair lá em Nárnia e vou... Ou Será ficar que é num de transe, Deus? Já né? escutei de gente, isso não é de Deus não, Não é de minha gente. Deus. Primeira coisa que eu fiz, fui falar com uma amiga minha, que é evangélica, ministra, e ela disse, mulher, tu pode me atender aí, que eu preciso conversar contigo, um negócio aqui, uma parada que eu tô querendo. E aí eu disse assim, mas antes pesquise aí, se tem alguma coisa, se Deus disse alguma coisa que não era. Ela disse, menina, tem não, vem te Fica em acalma. paz. Calma a tua alma, vai. E aí eu fui estudar e encontrei uma empresa séria que faz a formação de hipnose em paralelo à psicanálise, né? Menina, quando eu fiz a tal do curso de formação em hipnose, foi um divisor de águas na minha vida, né? Nossa. Porque hipnose, ela é revirar você no avesso. E engraçado que como a gente não conhece, a gente tem essa história do medo, do bloqueio. Não só para hipnose, mas para tantas coisas que a gente não faz, porque a gente não quer se envolver. Já viu aquelas pessoas dizendo assim, rapaz, tu já foi, sei lá, vamos pensar num concerto de música clássica. Aí aquele pessoa, oxe, menina, é muito chato. Mas tu já foi? Não, tem gente que não quer nem se aprofundar, experimentar uma coisa nova. Tu já leu tal livro? Rapaz, quero não, que esse negócio desses livros. Rapaz, se eu tô dizendo para um caba comer maçã, né, comer uma cebola, pensando que é uma maçã, tem algo na mente ali que funciona, né? É. Mas a hipnoterapia, ela é diferente, é mais ou menos a mesma técnica, só que ela é utilizada para um outro contexto, um contexto realmente terapêutico, né? E foi aí que eu me encontrei. Foi nessa hipnoterapia que eu me encontrei. Então eu fiz o curso de formação e foi engraçado que é um curso caro, enfim, eu tive que ir para São Paulo, eu sou uma gestora, trabalho numa empresa, tive que pedir férias. Então eu fiz toda uma arrumação na minha vida, por isso que eu digo, né, a história do primeiro passo, que a gente falou aqui. Parece que não tem como, não vai dar certo, não vai dar tempo. Minha irmã, bota os pés. Deus vai preparar o terreno, e assim eu fiz, eu fui. E lá, eu já saí fechando um outro curso. Aí meu esposo até brincou, ele disse, rapaz, tu foi hipnotizada, porque tu saiu daqui para uma coisa... É engraçado, né? A pessoa pensa que a hipnose, ela faz com que você faça o que você não quer, e não faz. Tá? Ela só abre, né, um pouco. Ela só expande, ela faz você ver. Eu digo, é de verdade isso. É você se soltar, virar o avesso e se ver com uma lupa. Sabe, um microscópio. Aqui, ó, você vê ali suas coisas, suas vivências como uma lupa. E assim eu fiz, aí voltei, dizendo assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer isso no universo. Né? Quando você faz algo que você gosta, quando você... Eu falo muito da religião, né?
Tem amigas que são da religião X, a outra que é da religião Y. Poxa, fulana fala para mim da religião dela, mas eu não quero, não sei o que. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é a maior prova de amor que existe. É quando alguém quer te convencer de algo que ela entende que é bom. Porque se eu acho que é algo tão bom, tão maravilhoso, eu quero realmente que todo mundo participe. Então entenda isso como prova de amor. Não se afaste das pessoas que são de opiniões divergentes, a não ser que seja realmente muito divergente, né? Coisas... Ou queira te convencer para o melhor. Mas que queiram te convencer para algo bom. Isso a gente não deve afastar da gente. Então, eu disse, não, vou voltar e vou dominar o mundo. Eu quero tratar pessoas, eu quero aliviar as dores, né? Eu quero mostrar as emoções, as potências que as pessoas têm dentro dela, né? Porque a gente vive hoje, meninas, num mundo onde eu acho que as pessoas estão muito ou presa no trauma, e aí ela não quer admitir que está presa num trauma, então às vezes é uma pessoa que está mal-humorada constantemente, ou está triste constantemente. E culpa o outro, é todo mundo, todo tempo, alguém tem a ver com aquilo, ela está presa em alguma coisa ali, é ela que está presa. Ou ela está muito no futuro, que é a ansiedade. A pessoa está muito no futuro, é o dia de amanhã. Ou a depressão, né, presa no passado. É isso aí, ou é a depressão presa no passado, ou a ansiedade do futuro. Ansiedade, né, presa no futuro. No futuro. E como é que a gente bota os dois pés? No hoje. No hoje. Como a técnica, né, a hipnoterapia, auxilia nesse processo de ressignificação desses traumas, dessas dores? Porque assim, a hipnoterapia, ela tem um ciclo. Então, ela tem o começo, ela tem a passagem pelo trauma e o fim. E assim, eu queria ser bem, vamos dizer assim, elucidativa nisso, até para as pessoas compreenderem e saírem dessa questão de tipo, peraí, eu não sei. Desenho animado. Do desenho animado. De achar que a pessoa tá lá, do pêndulo, né? Pêndulo. Não funciona assim, realmente. Não, e antes era assim, até para você fazer a propaganda, eu me lembro que era aquele negócio do tempo, eu não sei o nome daquele... A ampulheta. Isso. E o pêndulo. O pêndulo que ficava girando, né? E se você for ler na história da hipnose, quando ela começou, geralmente a história da hipnose se confunde com medicina. Os médicos, eles faziam essa história do puxar a concentração do outro, né? Tem até um médico alemão, o Mesmer, que, se você for olhar na literatura, ele fazia um movimento com a mão. E ele notava que os pacientes deles focavam o que ele falava mais quando ele fazia aquilo. Então, por isso que tem a história do pêndulo, porque o hipnoterapeuta ele precisa da pessoa focada nas instruções que ele vai dar. Então, mas só que com o decorrer, com a evolução e tal, a gente já percebeu que não precisa mais do pêndulo ou do, sei lá, da mão. E a gente hoje usa outras técnicas. É uma técnica tão simples quanto a imaginação. A gente até, por exemplo, hipnotiza crianças. Por quê? Qualquer pessoa que tenha cognição, ela pode ser hipnotizada. E criança é bárbaro, é fantástico. Porque simplesmente ela tem a capacidade de imaginar, junto com o hipnoterapeuta, né? Um caminho guiado, né? Então, assim, até no meu Instagram eu faço uma brincadeira, eu falo assim, se eu falar para você agora, para vocês, né? Pensem numa árvore amarela. Anne vai pensar de um jeito, você vai pensar de outro. Talvez a árvore dela seja amarela do início ao fim, talvez a sua só as folhas. Talvez a minha, sei lá, tenha galhos secos amarelos. E também a criança tem muito de generalizar tudo, né? Ela generaliza. Exato. Isso a gente vai perdendo ao decorrer da nossa evolução, da nossa idade. Ela vai mudando, vai mudando. Só que na hipnose, a única coisa que o hipnoterapeuta precisa é que a pessoa, o outro que está sendo tratado, ele escute o que a gente chama comando, mas é a sua instrução mesmo, para a gente chegar na emoção. Isso, Cíntia, a hipnoterapia ela utiliza de falas, né, para que eu conduza aquela pessoa através da imaginação para onde eu preciso que ela vá. Eu já ouvi a fala de uma pessoa, né, que diz que eu já brinquei muito com isso. Eu acredito que todos que estão aqui também já brincaram. De olhar para o céu, olhar para as nuvens e imaginar alguns animais, objetos e tal. E aí eu virava... Até hoje. Eu brinco até hoje. Pois então, olha, tem um coelho ali, tem um elefantinho. E aí tem essa pessoa, né, que é do meu convívio, que eu digo, tu consegue? Eles não conseguem imaginar. Ele olha, você diz, olha, tá ali, você dá todas as opções.
como trabalhar numa pessoa que não consegue criar essa imaginação? Pronto, é uma excelente pergunta, porque toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Toda hipnose. O hipnoterapeuta, ele é um maestro, um condutor. Então, se a pessoa não quiser, ela não vai. Agora, 99,9% das pessoas que me procuram, que procuram um hipnoterapeuta, ela tem um porém, ela tem uma causa. Eu tive uma pessoa que a gente tem toda uma conversa prévia, a gente analisa, a gente conversa, a gente uma anamnese, a gente chama na hipnoterapia de pre-talk. É uma conversa prévia. Eu acho muito importante. Tem que ter para entender, para saber exatamente o que você está querendo mesmo. O que eu até falei contigo, foi a gente conversando, que eu estou terminando também essa parte de terapia. E eu acho fundamental. Apesar que a gente também sabe que tem pessoas que não vai nos dar, né? Aquela anamnese, não vai querer, até pela sua profissão, entre outras coisas, mas eu acho que é fundamental. Mas embora a gente tenha técnicas, né? De conversa, de entendê-la, né? O que está acontecendo. Mas na hipnose, eu digo que é um pouco mais simples, porque a única coisa que a gente precisa é que a pessoa tenha alguma emoção. A gente trabalha a emoção. No final das contas, o que eu vou buscar é a emoção. Então, se a pessoa me procurou, eu entendo que tem alguma coisa. Às vezes eu já tratei adolescentes que a mãe trouxe. Então, vamos lá, era a emoção da mãe, não era da pessoa porque ela veio porque a mãe trouxe. Sim. Mas a mãe trouxe algumas questões que me fizeram perguntar, você se sente assim? Você sente que tem alguma coisa aí que te impede de fazer alguma coisa? Mas tem que ser da pessoa, não adianta. Eu querer tratar, ou uma mãe dizer assim, meu filho, eu preciso entender que aquela pessoa, ele realmente está precisando daquela ajuda e a pessoa também precisa entender. Mas assim... Ele tem que querer, né? Tem que querer, mas ele não precisa propriamente nem se preocupar se ele vai ser hipnotizado ou se vai conseguir. Não precisa, não precisa. Tem pessoas que às vezes na cadeira, na conversa prévia, no pre-talk que a gente chama, eu já começo a conversar, a escutar. Quando eu vejo a pessoa tá se emocionando, os olhinhos cheios de lágrimas, eu digo, rapaz, já tá chegando lá. Entendeu? E aí a gente entra no processo de hipnose, que nada mais é do que eu guiar essa pessoa até essa emoção que a fez transbordar os olhos. Chorar é isso, né? Então, assim, voltando um pouquinho a esse meu início, quando eu comecei a fazer hipnose, que eu percebi, né, que precisa descarregar aquilo ali, gente. É botar pra fora. Aí tem gente que faz, né, hoje em dia tem... Eu acho que 99% dos coachings, as pessoas que trabalham, pessoas fazem hipnose. Mas elas chamam de, sei lá, mentalização. Não, é inteligência emocional. Inteligência emocional, é a arte de mentalizar, é o poder da mente. Tudo bem, podem chamar do que quiser, mas a gente trabalha com hipnose. A visualização. Eles tentam, a maioria dos coaches, né? Eles fazem o processo de visualização. Visualize seus sonhos, feche os olhos, visualize suas metas, feche os olhos, imagine como seria você no seu futuro. Então, na hipnose a gente tem um ciclo, só que na hipnose a gente vai para passos atrás. Antes de eu chegar lá, eu volto um pouquinho. Né? A gente procura entender de onde vem as emoções, a raiz das coisas, porque eu brinco, né? Só não precisa ser hipnotizado quem não está vivo. Esse não precisa, não está vivo ou não nasceu. Não tem como. E até os que não nasceram, né? Porque tem sessões de hipnose que a pessoa chega na barriga da mãe. Ela vai. E era também perguntar a você realmente também sobre isso, porque eu estava até comentando, não lembro aqui no momento agora com quem, que eu também não acreditava nisso, na barriga, do que você traz, até acontecer comigo, né? Quem me conhece um pouco a minha história, sabe que o meu filho, ele é uma fertilização in vitro, né? E o primeiro filho, a primeira gestação, eu perdi. Então, quando eu fiz todo o processo, que eu engravidei, então eu passei os 9 meses com medo de perder ele. E ele trouxe isso, né? Ele sentia aquele medo. No começo eu não entendia, mas depois eu fui estudar, fui assim, tentar entender, né, o que estava acontecendo, e eu vejo que eu passei esse medo para ele. E ele tem a ansiedade também. Tem hora que ele está ansioso. Né? Ele já faz assim, eu coloquei ele também na terapia, né, para ele se conhecendo e entender também que aquele sentimento, talvez, que ele acha que é dele, não é dele, foi eu que passei para ele. Então isso é muito... Anny, até falando de maternidade, se você perguntar assim, eu já fiz inúmeras hipnoses em mim, né, com outras pessoas fizeram em mim, eu faço a minha auto-hipnose. Mas se teve algo na minha vida que me modificou, que me botou assim,
sei lá, um holofote, foi a minha maternidade. Depois que eu fiz as hipnoses em mim, eu pude perceber o quão falha eu era como mãe. E eu ainda me acho uma super mãe. Tenho 2 filhas maravilhosas, uma com 18, outra com 25. Uma tá morando fora, estudando. Minha filha, você nem parece. Viu? Tomo Renil. Bebo, Renil. Mas enfim, eu vejo assim, poxa, são 2 meninas maravilhosas, mas o quão falha eu fui. Justamente porque... Mas todas as mães vão falhar. Minha mãe falhou, todas as mães. A gente não é super... É ser humano. Ser humano. Mas ser humano. eu pude perceber que nas pequenas coisas a gente pode ir mais. Então, essa história da maternidade, quando eu sempre falo para minhas meninas, ai, vocês são maravilhosas, eita, que é inteligente. Mas eu nunca falei de forma estruturada o porquê. Tipo assim, Giovana, você é inteligente porque você fez isso, você fez aquilo. Você percebe isso em você? Então, a gente fala no dia a dia, no cotidiano para as pessoas, né? E eu acho que, inclusive, direcionar jovens, direcionar crianças, gente, isso é uma obrigação social. Todo mundo que está aqui, todas as pessoas que estão lá fora, que estão nos ouvindo, elas têm que entender o tanto de poder que a gente tem. E olhar para uma criança e dizer assim, vem cá, o que você pensa em fazer do seu futuro? O que você está pensando na sua história? E falar de fato, não é simplesmente dizer assim, ah, você é lindinha, viu? Oh, vem cá, fofa. Isso funciona mesmo, porque meu filho, eu assim, gosto muito de falar dele, porque aí ele diz assim, às vezes o pai dele, meu amor, você é um amor de papai, você é muito inteligente, você tá muito sabido. Aí ele disse, só eu sou, né, pai? É mesmo, eu sou inteligente. Então isso né? Constrói uma pessoa, sem dúvida nenhuma, mais fortalecida no futuro. Então, assim, a gente tem que pensar assim, né? A gente tem esse poder, enquanto adultos, esse poder realmente de influenciar positivamente, mas às vezes negativamente. E não é só com as coisas que a gente fala, mas com as coisas que a gente faz. E também tem muita gente e as coisas que a gente não fala. Né? Mas quer colocar aquela frustração que ela sente numa criança ou num adolescente. Isso também é muito importante. Por isso que esse canal também veio aqui, né? Para a gente debater esse assunto, levar para a sociedade esse entendimento, né? Essa influência que ela tem com as outras, com o outro. E tentar entender que porque o dela não deu certo, não é que eu vou dizer que fulano também não vai dar certo e não vou querer que fulano cresça. Então, exatamente. É você compreender que se você tem a chance de propagar o bem no próximo, sei lá, de trazer o bem que o outro pode, faça isso. Agora, se não for para fazer isso, minha irmã, o seu minuto de silêncio, não fale. Fique na sua. Fica aí. Fica aí. O contexto também, porque as pessoas acham que o falar é suficiente, né? Aí, às vezes, está numa dicotomia, vamos dizer, fala uma coisa e faz outra. E faz outra. E não faz adianta. outra. Então, aí não constrói, né? Não constrói. Não constrói. Porque o falar é mais fácil do que o fazer. Do que o fazer. Né? Tem isso também. O não falar também é extremamente importante, que eu acho que é uma questão que a gente é bom falar. O não falar, porque assim, por exemplo, vamos pensar num filho que está numa casa onde os pais brigam, tem um ambiente conflituoso, e a gente acha que é melhor não envolver. Não, fulano, é melhor não falar. Mas fulano está dentro da casa. Fulano sente, fulano percebe, fulano provavelmente escuta, a própria energia. Fulano provavelmente sente energia, fulano... Então assim, envolva fulano nas conversas também. Por mais pequeno que ele seja, é importante a gente entender que existe ali. Uma vez teve um paciente, né, que eu tratei, que ele tinha muito medo de sangue, não sabia porque tinha medo de sangue, não sei o quê. Foi um enterro que teve na casa dele, que ele era muito pequeno, um velório, e acharam que era melhor não falar sobre isso para ele. Para a criança. Então, quando ele foi fazer toda a sessão de hipnose, e ele lembrava até do enterro, quando ele falou comigo. Eu não sei se foi ali, mas ele só lembrava da angústia daquele dia, mas não sabia. E vamos dizer, o ponto da questão foi porque não falaram com ele, dentro da casa dele. Ele estava ali e ele disse, eu fiquei sozinho, ninguém falava comigo, uma pessoa lá em casa. Ele não sabia o que estava acontecendo, isso é muito grave. Então, às vezes, você até pensa, poxa, que coisa séria, né? Mas a pessoa estava ali e ele era um pequeno, uma criança pequena. Às vezes, uma superproteção, né? Os pais, às vezes, não fazem porque querem super proteger naquela situação, poupar, né? Mas, na verdade... que não vai entender.
Mas o que a gente precisa... ele é muito pequeno, não vai Não vai entender. Mas eu também tinha isso. Eu sei. Até que Rafa foi uma mudança completamente na minha vida, né? Então, assim, aí quando ele começou a fazer a terapia, a psicóloga dele, que trata ele, que faz o processo com ele, disse, olha, quando você disser não a ele, você tem que dizer o porquê que ele está levando. Porque ele vai generalizar que tudo é não. Em relação ao que ele está fazendo, né? Então, assim, você tem que dialogar, conversar com ele. Porque ele entende do jeitinho dele, mas ele entende. Entende. Não tenhamos dúvida que a criança entende. A criança sente, né? Nossa, lógico, todo mundo sabe que a criança sente, mas eu acho que o adulto ele não tem tanta consideração, talvez, em alguns momentos, porque e também é normal, eu não quero ficar assim, tipo, culpando, é engraçado, né? Minha mãe, quando eu voltei de tanta sessão de hipnose, eu fui conversar com minha mãe me chama de Nenê, vamos lá. Aí ela diz assim, Nenê, eu tô me sentindo mal, porque eu tô achando que eu fiz muita coisa errada. Eu disse, mãe, é engraçado, né? Não é uma caça às bruxas, não é. Hipnose não é uma caça às bruxas, porque eu também me senti mal como mãe. Foi a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês. Mas é o fato de você perceber que você pode melhorar. É só sobre isso. É o gatilho. É o gatilho de você dizer assim, poxa, é melhor eu não falar disso na frente das crianças mesmo. É melhor eu falar sobre aquilo, mas dessa forma que ele vai compreender. É melhor eu envolver um pouquinho ele, já que está vendo esse ambiente conflituoso. Deixa eu sentar e explicar que essas coisas vão acontecer e como eu posso ajudar ele a passar por isso ou ela. E não achar que não tem ninguém em casa. Né? Eu acho importante. Eu falo assim, até uma situação dentro de casa com meu filho é diagnosticado com TEA, e aí, do meu contexto, né, eu gosto que as crianças também percebam as emoções dos pais. Eu acho que os pais não têm por que fingir algo que não esteja acontecendo, né? Não é colocar eles como solucionadores, mas ensiná-los, né, que a gente tem emoções e que pode ser, né, sentidas. Que a emoção não é só deles, né? Que as emoções podem ser sentidas. Que quando eu tô feliz, o meu pequeno de 4 anos, ele chega e faz, mamãe tá happy? E quando tá triste, ele faz, mamãe tá brava. Ou seja, ele já consegue entender, né, que independente de qualquer diagnóstico que se tenha, a gente não pode separá-los da casa, assim, super projeto. Não, eles fazem parte, eles precisam entender que os pais também têm emoções, tem momentos que estão felizes, tem momentos que estão tristes, e muitas vezes a gente é ensinado, né, que criança não pode se envolver na casa, na rotina da casa, exatamente, de nada. Exatamente, e termina transformando aquilo num dano maior, né? Você falou aí, é tão bonito de ver, porque todo mundo passa, na vida, a gente é 100% feliz, ninguém é 100% feliz. Não? 100% triste, espero que ninguém seja 100% triste. Não, porque ninguém está 100% do tempo na mesma frequência, a vida é assim mesmo, e a criança, o adolescente... Mas até geneticamente nós não somos 100%, né? Nem nada. A gente sempre está flutuando naquilo ali. O que a gente precisa é mostrar que as coisas passam, elas evoluem, né? E que a gente tem que ficar buscando um equilíbrio, que é outra coisa que que não ensinam pra gente. A história do equilíbrio. Pelo contrário, assim, provavelmente eu cresci com a história de tipo, eu não posso ser uma boa mãe e uma boa profissional e uma boa esposa. Não posso. Como não posso? Porque onde é que está escrito que eu não posso? É dizer assim, quando eu saía para trabalhar, eu ouvia minha mãe falar assim, é isso, ó. Cadê a criança? Lourenço está onde, Michele? É bem assim. Eu disse, mãe, tá em casa. E você não voltou para casa ainda? Tá, mãe, eu tenho que trabalhar. Então, assim, muitas vezes a gente já tem esse pré-julgamento. E muitas mães passam por isso, né? Muitas mães. E que acontece muito das mulheres acabarem perdendo a sua essência, suas experiências, transformar a vida de outras pessoas, porque acreditam que quando se tornam mães, porque também é uma função temporária. Sim. Tudo bem que a gente é mãe o resto da vida, mas existe um momento que essa demanda de atividades em relação à vida do filho diminui, porque eles vão pegar a própria vida e seguir em frente. Pois é, né? Exatamente. E, então, assim, a mulher não tem necessidade de parar para viver apenas em função de uma função. De uma função da vida dela. De uma função, porque das inúmeras que a gente tem, ser mãe é uma função. E a gente executa muito bem todas elas. A gente provavelmente, em algum momento da vida, vai estar uma um pouco mais assim, outra um pouco mais assado. E tá tudo bem.
Tá né? tudo bem. Na oscilação. Mas a gente veio com essas, que a gente chama, né, da memória que a gente traz, que não podia. Eu não podia ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa profissional, né? Eu, por exemplo, né, como eu sou mãe, fui mãe muito jovem, então eu já entrei no mercado de trabalho sendo mãe. E era uma facada sair de casa, era um pedaço meu que ficava. E apesar de ficar, que hoje eu compreendo muito, e apesar de ficar, porque fica, a gente é mãe, a gente ama aquela criança que a gente deixou em casa. Eu posso ser uma excelente mãe. Sim. E um excelente profissional. Sim. O que não era estimulado para mim, né? Era, você tem filho, você trabalha, é uma coisa... Mas isso é meio cultural também, nosso, né? é cultural. Então, assim, na hipnose, o que a gente faz é trazer justamente... Porque se nós pararmos para pensar, a gente nasceu todo mundo único. E a gente veio sem traumas, a gente veio sem os pré-julgamentos, a gente veio para cá para ser a melhor versão. E a vida é que vai colocando esses embasamentos aí para a gente dizer, eita, não vou voar profissional não, porque senão eu não vou ser uma boa esposa. Ah não, eu vou voar profissionalmente. A pessoa já pensa, tô deixando tudo para trás. E vai se sentindo mal, né, com as questões da vida ao longo do tempo. E não precisa disso. Não sei quem botou nessa cabecinha que você precisa disso. Então, quando a gente faz as sessões de hipnose, geralmente a gente trata a emoção. É tão engraçado, as pessoas na conversa, elas falam uma coisa, né? Tipo, ai, meus pais brigavam, eu escuto, beleza. Vamos fazer. Vamos começar. Quem é tratado só tem um acordo com o hipnoterapeuta. Um único. A gente faz a pergunta antes de iniciar. Seu único papel é ouvir minhas instruções. Estamos combinados, é o contrato que a gente faz. Aí a pessoa fala, estamos combinados. Então, a única coisa que ela tem que fazer é me escutar. E eu vou guiar essa emoção na minha cabeça dos pais e tal. Só que é tão engraçado que quando a pessoa chega no momento da regressão, e ela vai, obviamente, para talvez um dia onde os pais brigaram, ou talvez ela vai naquela emoção. Só que quando ela volta e ela ressignifica, ela começa a sentir que aquela criança dela que sofreu aquilo ali tudo, gente, é incrível. A briga dos pais vamos dizer assim, foi o choque, gatilho, foi o gatilho, mas as outras coisas que desencadeiam, tipo uma insegurança, ou um medo, ou, sei lá, tem gente, por exemplo, que tem medo de falar no palco, não sabe nem por quê. A rejeição. Às vezes ficam dentro de relacionamentos ruins porque tem medo de ficar sozinhos. Medo de ficar sozinho, o medo de não ser aceito, o de se achar. É tanta coisa que vem junto com aquela história que estava ali, que você pensa assim... Procrastina muito. Ultimamente, o que eu tenho mais trazer, que tem chegado mais no consultório, é pessoas com procrastinação. Então, na hipnose, a gente faz isso. Vai tentar entender, beleza, entendemos, chegamos lá, emoção e tal. Mas e agora? Agora que você compreendeu o fato que te travava, a emoção, que a gente trata, na hipnose trabalhamos muito também o perdão. Seja o que for, não está no teu presente. Ficou lá atrás. Seja o que for. Se você está preso a isso, é você que está preso a isso. Deixa para trás. Essa história não te pertence mais. Então, assim, só de falar, eu não sei vocês, mas me dá um alívio. As pessoas acham que o perdão é do outro, né? O outro fez alguma coisa, tal, não sei o quê. Ah, não, fulano precisa vir me pedir perdão. Né? Ele que fez. Foi ele quem fez. Nossa, se perdoa. E assim, na palavra também, né? Na passagem bíblica, Deus se tem lá que como é que você pede perdão se você não perdoa? Pois Para você ser perdoado, para a gente ser digno de pedir perdão a Deus, temos que perdoar. E perdoar de verdade. Porque quando você se liberta, as pessoas não têm ideia do tanto de peso. O peso que ela está carregando. É a pedra do fluxo, né? A pedra do fluxo da vida. Não é nem por conta da outra pessoa. São nós mesmos, né? A gente, em primeiro lugar, é se perdoar, né? Para poder perdoar, lógico. E outra coisa, esse esse não perdão, que se transforma em algo físico. Realmente é uma questão hormonal, ela fica como sendo algo orgânico. E tem gente que desenvolve doenças, de fato, por conta dessas angústias que estão ali contidas. Que é uma água, meu Deus, amargura, né? Quando trata sobre amargura. Exatamente. Pronto, é mágoa. A mágoa. Água.
e aquilo vai apodrecendo dentro, né? E as pessoas acham que não. Não é por Você, isso. você pega, não, fulano fez uma coisa comigo, aí armazena aquilo ali. Cicrano fez outra coisa comigo e vai armazenando aquilo ali. E não tem noção o quanto aquilo ali vai apodrecendo ela mesma. Exatamente. Ela mesma. Só é a pessoa que o se próprio veneno, ela bebe o próprio veneno, né? E não tem noção. Tem técnicas também para isso, porque, como a gente sabe, né, é muito difícil as pessoas já virem com esse pensamento que a gente está conversando aqui. Vai ter muita gente que vai estar escutando a gente e vai estar dizendo assim, vou nada, eu vou falar nada, eu vou sentir nada, esse negócio que acontecia, foco no futuro. Aí Será que isso funciona? Vai arrastando aquele peso de coisas. O medo da dor, de sentir a dor. O medo de se aprofundar nela mesma, né? E isso é natural. Aí, como hipnoterapeuta, o que é que a gente, às vezes, tem técnicas para a gente poder, eu brinco assim, escavar aquele coraçãozinho, sabe? Porque, no final das contas, todo hipnoterapeuta, o sucesso dele é o paciente dele liberto. Esse é o sucesso do hipnoterapeuta. Um dia desse, eu tratei uma pessoa que ela tinha ódio. Um sentimento de ódio. E aí eu disse, tá, mas o que é que isso se acontece no teu dia a dia? Aí ela disse, às vezes eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de gritar. Eu às vezes estou trabalhando, aí vem um funcionário meu, fala uma coisa que eu não gosto. Aí às vezes eu dou um rompante de fúria. E, veja, vamos lá. Beleza, e qual foi Deus, os tal dos rompantes, rompantes, né? poxa, prejudicando a ela mesma. A ela mesma, que, na verdade, os rompantes, eu tenho uma frase de uma terapeuta, né, que me acompanha, né, que ela chama os que, né, de cada indivíduo. E aí, quando a pessoa se torna adulto, né, quando a pessoa adultece de verdade, adultece, porque quem tem rompantes, birras, são crianças, né, são crianças. Quando você adultece, quando você cresce, o adulto ele tem que tratar o outro como adulto. Pois é. Quem tem rompantes são... Mas justamente, a criança está bem do ladinho que ele ali. tem uma criança que está ali brigando, se esbravejando e não tem noção que ele tem alguma dor ali. Ele diz, não, isso é balela, isso é coisa que vocês estão estudando demais. Então, e engraçado aí, essa pessoa em especial, né, porque eu já tratei uma outra com fúria e ela sabia exatamente que iria tratar aquela dor, mas ela achava que a culpa era de uma outra pessoa que tinha feito um mal. Ela tinha sofrido uma traição e na cabeça dela, a culpa estava na pessoa que traiu. Então, não tinha como eu tirar aquilo de uma forma... Eu tentei conversar e disse assim, mas você pensa, não, fulano me traiu, fulano... Eu disse, rapaz, aí existe uma regra da mente que a gente fala, para a gente substituir aquela ideia por outra, que ela acredite de primeiro, né? Então, porque assim, antes da gente fazer propriamente a hipnose, a gente tem que conversar muito com a pessoa. E nessa história eu disse, vem cá, você acha que a única pessoa no universo que foi traída foi você? Ou você acha que existem outras pessoas que foram traídas? Não, outras pessoas foram traídas. Beleza. Obrigado por um ponto. Ponto para mim. Segundo, você acredita que alguma pessoa reage a uma traição um pouco melhor do que você? Não sei. Para pensar. Aí para pensar. Pode ser. Talvez, né? Talvez exista no universo pessoas que se comportem ou que sintam isso de uma forma diferente que a sua. Concorda? Diferente que a minha, concordo. Tá bom. O que te faz sentir desse jeito não tem nada a ver com ninguém. É você. Eu entendo que isso dói, que isso faz sofrer, mas o que te faz sentir isso não é o outro, é você. Se trata de você, você precisa trazer você. Então, assim, hipnose é sobre a pessoa, né? Sobre tratar a pessoa para tirar essa história do trauma, daquelas correntes arrastadas e deixar uma pessoa mais liberta. Aí, tipo, poxa, se tu tá falando aí, acabou, fez uma hipnose e saiu... Uhul, Mulher Maravilha pulando, né? Não é porque assim. Você trata uma coisa, São né? Camadas, São camadas que você vai sendo tratada. Eu brinco assim, eu digo, rapaz, por mim eu fazia hipnose todo dia, porque sempre tem alguma coisinha que aparece e você quer tratar. Então, para isso, eu até indico, né? Tem aplicativos para você poder mentalizar, né? Minhas filhas mesmo, época de vestibular, tem aplicativos que você escuta áudios diminuir a ansiedade. Então, assim, você pode todo dia tratar de você um pouquinho. Sabe aquela história de, não tenho tempo? Meu irmão, é 5 minutinhos um áudio de um relaxamento, de uma meditação, que te faz sentir melhor.
É voltar ao centro, né? É voltar ao centro. É você, se trata sobre você. É uma rotina como espiritual também. Você tá ali, Poxa, você tem aquela rotina todo dia de orar, de orar, é ter um momento. E tem que ter esse momento com você, né? Tem que ter esse momento. Então, assim, a hipnose, ela faz parte de uma rede de apoio. Ela sozinha, ela também não vai muito longe. Então, pessoas que eu trato, eu tenho um psiquiatra, show, eu tenho um psicólogo, show, eu tenho um psicanalista, eu sou psicanalista também, show. Continua, não é para fez a hipnose, acabou, não. É uma rede de apoios. É minha religião, show. Eu falo muito sobre religiosidade. Pai, se você puder, eu digo, se você puder, pega, sabe? Pega o médico dos médicos. Pega o médico, vai dar a mãozinha ali, sabe? Porque ele vai fazer as coisas acontecerem na tua vida de uma forma diferente, né? Do que você acha que, né? Então, assim, é importante estar realmente com tudo, com toda essa rede de apoio para tratar a criança, tratar o adulto, porque a gente depois tratou a criança, continua o adulto que segue aí a vida, né? Mais fortalecido, eu espero, porque está tratado. Mais consciente, né? Mais consciente. Das dores Tem dele. outras terapias, né? Tem a constelação familiar, por exemplo, que te dá um monte de clique na vida. Você olha assim, poxa, agora eu estou entendendo meu papel, olha por que eu sou assim, olha por que eu sou assado. Você compreende outras coisas, mas as pessoas têm que realmente buscar. Não vai vir, não vai. É muito difícil cair no seu colo alguém que diga, ei, vem cá, vem se tratar. Busque. Não, e às vezes, em muitas situações, chegam pessoas até você e fazem, rapaz, eu preciso de ajuda. Olha, eu tenho uma pessoa que eu posso te indicar ali, né? Para você fazer, eu não estou com tempo agora. Eita, é o tal do... Caro, é muito caro. É muito caro. Será que funciona? E gasta com outras coisas. E gasta com outras coisas e esquece de si, né? A prioridade. Que é uma das maiores ferramentas que a gente só tem a gente mesmo. Na verdade, a gente só tem a gente mesmo. Eu brinco dizendo assim, né? Poxa, eu não sei por que a gente tem a mania de se colocar na vida como o protagonista. E a gente é o ator principal. A gente quer ser o coadjuvante ali. E a gente é o ator principal, a gente é o protagonista também. Então, por que a gente se coloca na vida nesse segundo plano? Não dá para entender. Ou porque a vida do outro é mais importante. É mais importante. E quando eu estou bem, estou nutrida, eu sou uma mãe mais legal, eu sou uma mãe melhor, eu sou exemplo, eu sou uma profissional melhor, né? Enfim, eu acho que é tanta coisa, tanto benefício que você traz para o seu ambiente quando você está melhor, né? E uma profissional, como eu estava falando, eu busquei a hipnose para ajudar as pessoas do meu trabalho. Então, é sobre isso, é sobre você compreender que você tratado, você traz um mundo melhor. Começa em você. Sobre isso. Cida, é um prazer, né? Ter você aqui. Igual. Foi muito bom esse papo. Agradeço de coração. Você sabe que as portas da nossa casa, Mulheres Iluminadas, estão abertas para você, para o seu projeto, para o seu conhecimento. E até a próxima, se Deus quiser. Conte conosco em tudo que você precisar, que nós podemos lhe ajudar, estaremos aqui. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, meninas. Eu estou à disposição também. Muito obrigada. Prazer.